Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje vamos mergulhar em Gênesis capítulo 5. Temos aqui o texto bíblico e algumas notas de comentários para nos ajudar a entender melhor. Este capítulo traz o livro das gerações de Adão, sabe? Traça a linhagem desde ele até Noé pela linha de Sete. Parece só uma lista de nomes e idades, mas vamos ver que tem bem mais coisa aqui. Bom, o texto começa reforçando, que Deus criou o ser humano à sua semelhança, homem e mulher, e o chamou Adão. As fontes dizem que era um nome meio genérico no início, para a humanidade toda. Exato, isso em Gênesis 5, versículos 1 e 2. Mas aí vem a mudança. Adão vive 130 anos e gera Sete, só que este é a sua semelhança, já depois da queda. E esse contraste é chave, eu acho. A semelhança de Deus original, no verso 1, e depois a semelhança de Adão, no verso 3, já um Adão caído. Marca bem a entrada da mortalidade, da imperfeição herdada. Faz sentido. E diferencia logo essa linhagem de Sete, a linhagem que as notas chamam de piedosa, daquela de Caim, que vimos no capítulo anterior. A linha de Caim que, se afastou de Deus buscando sentido em outras coisas. Enquanto a de Sete seria a continuidade do plano divino, focando naqueles que, como diz o texto, invocavam o nome do Senhor. Precisamente. E as idades. É impressionante. Adão viveu 930 anos, Sete, 912. Matusalém, novecordista, 969 anos. Uau! São números que chamam a atenção. As fontes que temos sugerem algumas ideias, Talvez uma vitalidade original maior, a própria piedade dessa linha. Ou um efeito da árvore da vida, quem sabe? Pode ser. Ou até a qualidade da alimentação na época e, claro, a graça de Deus adiando as consequências mais drásticas do pecado. Várias hipóteses. Mas mesmo com essa vida longa... Aí é que tá. Vem a frase que se repete, quase como um refrão sombrio. E morreu. Versos 5, 8, 11. Sim, é verdade. Para quase todos da lista. Um dos comentários do CBASD aponta bem isso. Sublinha a realidade da sentença de morte depois da desobediência. Ninguém escapava, mesmo vivendo quase 1000 anos. Quase ninguém. E aqui a coisa fica muito interessante. Enoque, Gênesis 5, versículos 21 a 24. Ah, Enoque. Ele viveu só 365 anos, o que é pouco para a época, Mas o texto diz que andou Enoque com Deus. O que isso significa exatamente o que as notas dizem? Olha, essa expressão andar com Deus, ela aparece de novo para Noé, mais tarde. Descreve, uma relação muito próxima, uma intimidade, sabe? Harmonia com Deus. Não só saber que Deus existe, mas viver junto, em comunhão. Isso, uma vida de obediência sincera, de sintonia profunda. E é curioso que o texto diz que ele andou com Deus depois que gerou Matusalém. Ah, tem esse detalhe. Sim, uma nota sugere que talvez a paternidade tenha aprofundado a fé dele, a relação dele com Deus. E é importante ver que ele teve outros filhos e filhas também. Ou seja, uma vida de fé profunda não impedia a vida familiar normal. De forma alguma. Casamento, filhos, tudo isso era compatível com andar com Deus. E o final dele é único. E não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Exato. A translação. As fotos são claras. Enoque não morreu como os outros. Deus o levou. A palavra hebraica usada é laká, que significa tomou, pegou. A mesma usada para Elias, certo? A mesma não significa morte. Então Enoque vira um símbolo forte de esperança, sabe? Um exemplo de que a piedade é recompensada. Uma prova da promessa de Deus de livrar do pecado e da morte. É um contraste enorme com o descendente de Caim na mesma geração, Lameque, aquele da violência. Exatamente. 7ª geração de Caim, violência. 7ª geração de Sete, Enoque, comunhão com Deus e transladação. O contraste é intencional. Depois de Enoque, a lista continua. Vem Matusalém, o da vida longa, 969 anos. E o filho dele, Lameque. Mas esse é outro Lameque, não o da linha de Caim. Certo, bem lembrado. Esse Lameque chama o filho de Noé e diz: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O nome Noé significa descanso.
Sim, havia essa esperança de alívio, né? Do trabalho duro na terra amaldiçoada pelo pecado. E Noé também é notável por ter filhos só mais tarde, aos 500 anos. Sem, Cão e Jafé. E a ordem que eles aparecem, Sem primeiro. Provavelmente, como sugerem as notas, destaque a importância de Sem na linhagem da promessa, mesmo que talvez ele não tenha sido o primeiro a nascer cronologicamente. Entendi. Então, juntando tudo isso, a semelhança divina perdida, mas refletida em Sete, as vidas longas, mas terminando em morte, a exceção brilhante de Enoque, a esperança de descanso em Noé, qual é a grande mensagem dessa lista toda? O propósito. Olha, fundamentalmente, Gênesis 5 está traçando a linhagem escolhida por Deus, a de Sete. Mostra como a promessa messiânica foi preservada apesar do pecado e da morte terem entrado no mundo. E faz isso em contraste direto com a linhagem de Caim. Exato. A linha de Caim, como vimos e as fontes reforçam, focou mais em conquistas mundanas, na civilização, na autossuficiência. Gênesis 5 mostra que, para Deus, o que importa mais é o relacionamento, é buscar a presença dele, é andar com Deus. Mais do que sucesso material ou até mesmo viver muito tempo. Precisamente. Tem uma citação boa num comentário de Walt que resume bem. A linhagem de Caim leva ao juízo. A linhagem de Sete à salvação. Acho que capta a essência. Bom resumo. Então, recapitulando. Gênesis 5 nos leva de Adão até Noé. Mostra a longevidade incrível no início, mas também a dura realidade da morte como o salário do pecado. Mas, no meio disso, brilha a esperança com Enoque, que andou tão perto de Deus que foi levado, e com Noé, que trouxe um nome de descanso e consolo. E fica uma reflexão, né? Que as notas também sugerem. Assim como havia essas duas linhagens com focos e destinos tão diferentes lá no começo... Uma para Deus, outra para o mundo, digamos assim. Pois é, esse padrão pode se repetir. O capítulo meio que nos convida a pensar em qual linhagem nós estamos. Qual caminho a gente está seguindo hoje? Uma boa pergunta para terminar. Até amanhã no próximo capítulo. Até mais.